Como saber se os meus anúncios estão bons? Essa é uma pergunta muito recorrente que nós ouvimos no nosso dia a dia e é por essa razão que eu resolvi gravar uma aula bem breve para te ajudar nessa missão e você conseguir entender o desempenho dos anúncios que você faz na internet. Tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo, aproveita bastante e reveja sempre que você precisar para ter novas ideias, porque com certeza ele será muito útil. Vamos para a tela, que eu vou te mostrar alguns slides que eu preparei especialmente para essa aula e explicar para você como você vai fazer para saber se os teus anúncios estão bons. Então vamos lá, aqui na tela, para a gente ver sobre como saber se os meus anúncios estão bons, quando a gente fala de plataformas de anúncios na internet, principalmente. Estou dizendo isso porque pode ser que alguns conceitos que nós vamos abordar nessa aula podem sim ser considerados para anúncios que você venha a fazer em qualquer tipo de formato, de veículo de comunicação, em qualquer local onde você quiser comunicar alguma coisa, tá? Mas vamos lá, começando então aqui, ó, nesse primeiro slide, o que nós preparamos? Está escrito o seguinte: mais importante que criar uma campanha de anúncios na internet é saber identificar se de fato os anúncios estão causando o impacto que o anunciante deseja no mercado. Isso é muito importante para que você consiga julgar se vai ter valido a pena ou não aquele esforço que você empregou, tanto na criação dos anúncios propriamente ditos, quanto também avaliar corretamente o retorno que você teve sobre aquele investimento feito em publicidade, né? Nem sempre mensurar esses resultados é uma tarefa simples. Então cabe a quem anuncia desenvolver habilidades estratégicas relacionadas à análise de dados, para aí sim ser capaz de julgar corretamente o desempenho dos seus anúncios. Não é um negócio que você vai olhar muitas vezes para uma tela num sistema cheio de indicador ali, né? E simplesmente julgar de qualquer jeito isso. Você tem que fazer análises comparativas de coisas diferentes, que muitas vezes uma delas é uma ação e a outra é a consequência. E por aí vai, né? É nesse sentido que a gente vai trabalhar nessa aula, para te ajudar a entender e avaliar minimamente bem como anda aí o desempenho dos seus anúncios, né? Então olha aqui, a primeira coisa que você precisa considerar quando for analisar o desempenho de anúncios, sejam eles online ou de qualquer outro tipo, é o objetivo que foi definido antes mesmo da criação do anúncio em si. Mas Gustavo, como assim? Eu não defini nenhum objetivo específico, fui criando um anúncio, né? Eu quero vender. Muita gente fala isso, né? E eu sempre costumo dizer que vender é um objetivo do negócio. E você confundir esse objetivo com o objetivo de um anúncio específico pode causar uma série de conflitos para você. Então, como que você vai fazer para definir o objetivo de um anúncio que você for criar? É uma pergunta muito simples que você tem que fazer a si mesmo. Quem já fez algum curso comigo, com certeza ouviu eu dizer essa pergunta nas nossas aulas. A pergunta é a seguinte: o que eu preciso que a pessoa que clicar no meu anúncio faça depois de ter clicado nele? Se você definir o teu objetivo respondendo essa pergunta, o teu caminho vai ser muito mais leve, pode ter certeza. Está escrito aqui, ó, sem a definição de um objetivo claro, a própria criação do anúncio é prejudicada. Por que é prejudicada? Porque você vai fazer qualquer coisa praticamente, né? O que você fez ali, gostou da imagem, vai estar bom. Mas não é assim que a gente tem que prosseguir. Já quando você tem um objetivo definido, fica bem mais fácil avaliar a eficácia dos seus anúncios e até mesmo o processo de criação deles se torna mais leve. Exemplo, eu tenho como objetivo criar um anúncio para facilitar a vida das pessoas falarem comigo e pedirem um orçamento para mim. Esse é um objetivo, tá? Ou não, outro exemplo. Eu tenho aqui um objetivo de que com esse meu anúncio eu possa facilitar a vida das pessoas para que elas comprem de mim alguma coisa que eu vendo online. Eu tenho lá um e-commerce. Legal? Entende? Você tem que definir então esse objetivo antes de começar a criar a tua campanha para alinhar as tuas próprias expectativas com relação ao que a campanha vai te trazer de fato. Se isso não acontecer, você vai ficar em desacordo com você mesmo,
muitas vezes, e vai ficar muito difícil de avaliar se o resultado daquela campanha foi bom ou se não foi. O que eu falei até agora são coisas que você vai ter que fazer antes de usar qualquer sistema de anúncios online, plataformas como Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, não importa, tá? Não importa se você vai fazer um anúncio no outdoor, no meio da rua, tá? Se vai ser numa revista, num jornal, no rádio, na TV, não importa. Você tem que ter objetivo claro com cada campanha que você for criar, tá? Mas, considerando especificamente aqui anúncios online, olha aqui um primeiro ponto bem importante, né? A primeira métrica que você deve considerar quando anuncia online e quer analisar o desempenho das suas campanhas é a avaliação da taxa de cliques, métrica que também é conhecida pela sigla CTR. CTR é o inglês de taxa de cliques. Você deve fazer isso porque a CTR indica com extrema clareza o quanto persuasivos estão seus anúncios, sejam eles de texto, imagens, fotos, vídeos ou qualquer outro formato. Ela indica para a gente, então, quanto que as pessoas estão sendo convencidas por aquilo que nós criamos a clicarem nos nossos anúncios. Quanto mais alto tiver esse número, mais positivo para a gente. É um sinal de que aquele formato, seja como está escrito aqui, texto, imagem, foto, vídeo, não importa, né? Você está convencendo as pessoas a clicarem naquele anúncio. A missão número 1 do anunciante, eu sempre costumo dizer isso também, é fazer a pessoa clicar no anúncio dele. Não é vender, porque não é o anúncio que vende. O que vende é o comercial, o que acontece depois do clique no anúncio. Muitas vezes o comercial é um contato com um ser humano, outras vezes a pessoa vai para um link de destino onde ela se vira sozinha ali e faz a compra. Enfim, o que acontece depois do clique, tá? CTR o mais alta possível. Persegue isso. Não existe a CTR ideal, a mínima necessária, algo assim. O que você pode observar ao longo do tempo é que com as tuas próprias experiências, você vai ter campanhas que estão gerando bons resultados, oportunidades de negócios e etc., numa CTR mínima de X. Mas aí vai ser um negócio que você vai observar no seu caso, tá? Isso não se aplica a qualquer outra empresa. Por isso que eu estou falando que a melhor CTR é a mais alta possível, tá? Mas seguindo aqui, ó, ainda olhando métricas informadas pelas plataformas de anúncios online, como Google Ads e Meta Ads, você precisa também considerar o investimento feito para veicular os anúncios. Isso é o mais importante de tudo se você parar para pensar um pouquinho na verdade, né? O dinheiro que eu estou colocando ali dentro, X, não importa quanto, né? Eu preciso considerar isso. Para na hora de saber o quanto eu faturei, eu conseguir fazer a medição aqui e avaliar se valeu a pena eu ter feito aquele investimento de X. O quanto de dinheiro foi investido é um valor fundamental de ser conhecido para que possamos fazer uma correta análise posterior, considerando o quanto foi obtido de retorno, que eu acabei de falar, né? Em seguida, você precisa considerar o tempo médio de jornada do consumidor para fazer uma avaliação que seja confiável. Isso aqui é um ponto muito importante, muito importante. Pelo seguinte, quando você comercializa algo que as pessoas não compram numa jornada muito curtinha, né? O teu anúncio não vai ter um impacto imediato também. Então, exemplo, vamos supor que você conseguiu fazer um mapeamento da jornada de compra do consumidor que compra de você ao longo do tempo. E aí você percebeu que, em média, as pessoas levam ali 30 dias para comprar de você, depois que elas interagem pela primeira vez com um anúncio teu, por exemplo. Se você tem essa métrica muito clara na tua cabeça, e vamos supor que você rodou uma campanha por 3 meses, 90 dias, né? Depois dos 30 primeiros dias, você provavelmente vai começar a observar resultados, né? E aí ao longo do tempo a mesma coisa, até dar 120 dias. Por quê? Se eu fiz a campanha para 90 e o tempo médio de duração de jornada de compra do meu consumidor são 30, 90 mais 30 são 120. Então eu vou colher bons frutos muitas vezes, né? Em média, 30 dias até depois que a campanha acabar. Olha que interessante você raciocinar nesse sentido. Tem negócios que têm jornadas ainda mais prolongadas. Ticket alto, principalmente. Muitas vezes a pessoa está interessada por algo que você oferece hoje e, de repente, ela vai ter condição de comprar daqui a um ano, por exemplo. Isso acontece em muitos mercados. Em outros mercados, com períodos de tempo de jornada mais curtos, aí você vai conseguir fazer uma análise
com um período de tempo mais curto também, consequentemente, do que os anúncios geraram para você. Tá? Mas não esquece de considerar esse tal de período aqui, esse tempo médio de jornada do consumidor. Com essas informações em mãos, chegou a hora de verificar quantas oportunidades de negócios foram geradas pelos seus anúncios, caso seu objetivo com eles seja vender de fato. Né? Isso a gente está falando de anúncio, mas de fundo de funil. O nosso objetivo de negócio, no final das contas, é vender. Tem anúncios que não é esse o objetivo, muitas vezes. Né? Um pouquinho adiante a gente vai até falar um pouco mais sobre isso. Você consegue fazer isso facilmente com a ajuda de algum método ou sistema de CRM. CRM não é necessariamente um software que você usa para fazer o registro do relacionamento que você tem com os seus clientes, não. Muitas vezes você faz isso até por meio de uma planilha simplesinha, lá do Google Planilhas, do Excel, alguma coisa assim. O importante é você ter um método para você conseguir registrar esse relacionamento e, posteriormente, verificar se foi a partir de um clique num anúncio teu que você fez, sei lá, 6 meses atrás, que hoje essa pessoa voltou até você para falar contigo e comprar aquilo que você está oferecendo. Ou você pode ativamente também continuar em contato com os teus leads, principalmente quando você vende coisas de ticket mais alto, para que ao longo do tempo eles não esqueçam de você. Isso é muito comum acontecer, você não pode largar o lead ao Deus dará, principalmente num caso como esse que eu falei, de ticket alto com jornadas mais prolongadas, né? Mas olha lá, agora considerando o tempo médio de jornada do consumidor e o número de oportunidades geradas pelos seus anúncios, é preciso verificar o quanto foi faturado com as vendas do que você ofertou com os anúncios. Isso é importante, né? Então vamos imaginar que eu criei lá uma campanha que foi para o ar durante 30 dias e ela ficou veiculando os meus anúncios, né? E o tempo médio de jornada de compra do meu consumidor é de um dia. Vamos colocar bem curto, um dia. Imagina que você chegou ali no dia 2, né, de um mês, e aí dia 2, dia 3, você quer ver o resultado do mês anterior, né, o que os seus anúncios provocaram na empresa de fato. Você vai pegar o que foi investido naquele mês anterior, vai verificar com o que foi faturado até aquele momento a partir do dia que a campanha começou, tá? E aí você vai fazer uma subtração, uma conta simples. Se tiver um número positivo nessa conta, show de bola. É um sinal de que os anúncios estão funcionando. Olha o que está aqui, ó. Sabendo o quanto foi faturado a partir dos seus anúncios, basta subtrair a quantia de dinheiro investida para conhecer o ROAS. O ROAS é uma métrica que, em português, significa retorno sobre o investimento em publicidade. O inglês é o Return on Ad Spent, né? Se ele for positivo, parabéns. Seus anúncios estão funcionando. Além de ser positivo, uma outra coisa importante é você conseguir, dentro daquilo que você obteve de retorno, ter dinheiro suficiente para manter a tua operação de pé como um todo, né? Pagar a conta de energia da empresa, os funcionários, os impostos, enfim, tudo que está envolvido na tua operação. Muitas vezes você tem até um ROAS positivo, mas ele é insuficiente para que você consiga manter a operação como um todo de pé. O anúncio não foi mal, mas ele teria que ter sido melhor para que você olhasse para aquela campanha e dissesse, pô, compensou eu fazer isso, né? Só para a gente concluir então, olha aqui, é imprescindível ter definido um objetivo no início de tudo. Caso contrário, você não vai conseguir mensurar corretamente o desempenho dos seus anúncios. Principalmente, gente, para quando você tiver uma situação onde você não tem um e-commerce, em que os sistemas como o Google Ads, Facebook Ads, o Meta Ads, né, melhor dizendo, eles não conseguem acompanhar o processo inteiro de venda que uma pessoa passa desde o primeiro momento que ela clica num anúncio teu até quando ela compra de fato. E a gente sabe que existem milhões de negócios que não têm esse cenário. São negócios que muitas vezes usam a internet para atrair uma oportunidade e aí o negócio é fechado lá na loja, fisicamente, né? Ou então, mesmo que seja pelo WhatsApp, você manda um link de pagamento, mas é depois de uma conversa com esse cliente, tá? Então você tem sim que definir esse objetivo antes de começar a campanha, senão você não vai conseguir medir a eficácia dos teus anúncios. Por motivos óbvios, falamos sempre em avaliar as vendas que conseguimos fazer provenientes de ações de marketing, mas nem sempre os objetivos dos anúncios estão ligados diretamente com as vendas, né?
Às vezes acontece de você criar uma campanha para colocar o teu nome, a tua marca em evidência em mercados novos, por exemplo, onde as pessoas não te conhecem ainda. Elas podem até precisar das soluções que você oferece, mas ainda não conhecem a tua empresa, a tua marca, o teu nome, como eu falei. Então é um objetivo um pouco diferente da venda direta, digamos assim, né? Esse é um exemplo. Você pode ter outras aplicações também para campanhas de anúncios que não são venda efetivamente, né, direta, como eu falei, já definido no começo. Independente do seu objetivo, o mais importante de tudo é não deixar de anunciar, pois quem não é visto não é lembrado. Isso é um fato, né, incontestável. Não tem como a gente negar um negócio como esse. Grandes marcas, anunciantes aí de décadas e décadas no mercado publicitário em todo o mundo, anunciam recorrentemente porque elas sabem, se para de anunciar, para de vender. Beleza? Espero que você tenha gostado de mais essa aula aqui no meu canal. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você ainda não tiver no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente envia links toda quinta-feira para você assistir as nossas aulas ao vivo aqui no YouTube, que são gratuitas. Clica no link, melhor dizendo, aqui na descrição desse vídeo, que tem um linkzinho ali já pronto para você clicar e entrar nesse grupo. É um grupo fechado, a gente só envia links com essas aulas mesmo e nada mais, tá? Aproveita que tem bastante coisa legal que você pode consumir. Inclusive essas aulas ao vivo ficam gravadas aqui no meu canal. É só você acessar a aba ao vivo aqui que você vai conseguir ver todas as gravações que você tiver interesse e vontade no momento em que você quiser. Tá certo? E se você quiser se aprofundar mais, desenvolver mais habilidades, aprender mais sobre anúncios online, participe dos nossos cursos, sejam os presenciais ou sejam os online, por todo o Brasil. A gente realiza eventos o ano inteiro. A Escola Brasileira de Marketing Digital, a nossa EBMD, tem essa missão de espalhar conhecimento pelos 4 cantos do nosso país. Muito obrigado mais uma vez e eu te vejo numa próxima. Valeu!